Comecei a gravar. Boa noite a todos mais uma vez. Namastê, né? Mais uma reunião nossa para a gente dar sequência a esse trabalho, a esse esforço de reflexão sobre a obra e a vida do Francisco, que nós soubemos segunda-feira que o estado dele continua o mesmo, né? Ele continua inconsciente, e não é bom o estado. Então, a gente não tem assim mais esperança, eu não tenho, pelo menos, que ele venha acordar, a não sei que tenha um milagre. Na verdade, eu acho que está próximo já, assim, o dia da passagem. É mesmo como se ele tivesse, ou a natureza, ou o universo, estivesse aguardando o melhor momento para que isso acontecesse, ou que ele estivesse livre, assim, das pessoas que ainda necessitam dele aqui e tudo mais, assim que eu vejo, né? Então, hoje, assim, dando continuidade ao que nós vimos na semana passada, aliás, a semana retrasada, que a semana passada nós fizemos um intervalo, porque a gente contou um pouco da nossa experiência, minha e da Cássia, ao longo desses 40 anos, para mostrar assim que existe uma coerência e uma consistência muito grande no trabalho do Francisco, e embora aqui e ali ele também sofresse algum tipo de perseguição, de calúnia, que ninguém fica isento disso, né? Então, eu acompanhei algumas dessas coisas e sei como isso é difícil. Agora, o que mais me chamou a atenção na trajetória dele é porque em 40 anos eu testemunhei assim aquele processo incansável, a busca incansável. Eu nunca me deixei iludir por uma fala de às vezes um membro que está um pouco ressentido e que se afasta e que às vezes se vale de uma calúnia, né? Eu estava muito próximo e tinha muita ciência do que era verdade, do que não era verdade. Que isso sempre acontece, é sempre assim, né? Acontece com os grandes seres, como também acontece com aqueles que ocultam alguns segredos, e esses segredos sempre vêm à tona. No meu caso agora, desse instrutor de meditação, que é o Tadashi Kadomoto, né? Que apareceram 5 processos dele nos anos 2007 e 2010, e ele vai responder. Eu lembro, o Francisco mesmo contando para a gente, que eu lembro de uma experiência assim, muito forte, muito forte. Isso encomendado assim por algumas forças que a gente não sabe de onde vem. Francisco também era terapeuta. E uma vez entrou no consultório dele uma moça muito bonita e que começou a conversar com ele, eu não vou lembrar a história, ele que conta isso, não importa assim os detalhes, mas que ela, por conta dela, ela simplesmente parece que só tinha um botão aqui atrás que ela soltou, caiu assim a roupa, e ela não tinha nada por baixo, estava completamente nua ali, né? E dizendo, não é possível que você não sente nada, você é homem, eu quero ver se você não sente nada mesmo. E aí que ele, com uma certa tranquilidade, conversou uns 2 minutos com ela, abriu a porta, avisou ali a pessoa que estava na secretaria, voltou para dentro da sala, conversou com a moça, pediu que ela se vestisse e deixasse. Agora, mesmo assim, quer dizer, tudo é muito relativo, né? Depende de quem está na portaria. Porque a pessoa pode acreditar ou não na história que ele contou, né? E depois, mais tarde, eu lembro que uma pessoa ficou muito assim, inimiga dele, e tentou o que pôde atacá-lo, falar mal dele, caluniar, né? E
Eu achei estranho, porque quando eu fui ver, essa pessoa é da minha amiga também. Aí quando eu fui a Aracaju, eu estava fazendo doutorado ainda, então foi numa das minhas idas, já no meu reencontro com o Francisco, por volta de 2004, 2005, eu não lembro a data. Eu encontrei com essa pessoa e aí ele me disse que Francisco era uma pessoa de hábitos pervertidos e que ele era a prova disso, porque na época do ashram ele teria sido uma espécie de namorado do Francisco, né? E, bom, é óbvio que ele tentou falar isso para muitas pessoas, mas ele nunca teve crédito nenhum, porque primeiro que a história não sustentava, é essa mesma coisa. Ele contar, sei lá, para 1986, 87, antes que isso, talvez, ou seja, são 20 e tantos anos. E, na verdade, ele tinha o interesse mesmo em prejudicar, né? E, na verdade, ele é que tinha uma vida desequilibrada, vinha levando uma vida muito, ou seja, afastado. Desde que ele se afastou da instituição, ele começou a ter uma vida estranha. Então, eu não dei crédito a ele, mas falei com o Francisco. Falei, o fulano me disse isso. Você acredita que ele me disse isso? Ele falou, eu sei. Se você soubesse tanta coisa que eu já passei, que isso faz parte. Não. E falou com uma tranquilidade muito grande, ou seja, eu acho que é como se fosse assim, consciência para consciência falando, né? Agora, do mesmo jeito que para mim isso não disse nada, eu sei que tem gente que pode achar que sim, né? Porque, por exemplo, quando nós iniciamos o projeto lá no Ashram, todos nós fomos acusados ali no Ashram de que aquilo era uma comunidade de sexo em grupo, que todos nós éramos pervertidos, comunistas, que ninguém tinha assim filho, era tudo grupal, né? Que as crianças eram todas. E isso foi tão sério que Francisco foi preso para averiguação. A Polícia Federal foi à instituição, que naquela época era muito pequena, muito simples, né? Então foi feita a denúncia e isso. Então eu falei, mas olha só, eu estava lá, né? Então eu sei exatamente o que era a instituição e a seriedade com que a gente vivia, inclusive os votos de fato de, de celibato. O Francisco manteve por toda a vida porque ele quis. Ele não tinha nenhuma obrigação, nem compromisso disso. Mas ele queria, assim como Chico Xavier e algumas outras pessoas, não tinham tempo para dividir uma vida pessoal, uma vida assim, em função dos compromissos que eles assumiram. Mas essas histórias surgiam também. Eu não sei exatamente porque eu comecei a falar disso, mas é porque no Brasil todo, assim, se a imagem do Francisco é manchada, ela é manchada basicamente em função de calúnias que se devem às energias, às vezes, negativas ou trevosas, né? Ou de pessoas que têm algum interesse, por inveja ou vaidade. Porque a vida dele, nesse campo, eu sei que Francisco tem vários problemas, como todos nós temos, ninguém é perfeito. Eu conheço os problemas de Francisco, conheço muito bem, porque eu conheço ele há mais de 40 anos. E eu sei que esse não era o problema dele. Esse não era. Mas
A calúnia é uma coisa incrível, né? Então, dentro do Brasil e fora do Brasil, o nome dele correu assim, o que eu acho importante, porque isso também cria uma espécie de um escudo e de uma proteção, porque com a calúnia você afastava um monte de gente e isso permitia também que o trabalho podia ser tocado por aqueles poucos que tinham interesse de manter a pureza do Shuddha-dharma, a pureza da instituição, né? Então, eu acho até que talvez isso tenha sido benéfico, porque os próprios membros do Shuddha-dharma que se afastaram possibilitaram que aquele trabalho crescesse de uma maneira pura, que foi o exemplo da vida do Francisco. Eu não posso dizer agora sobre, claro, com a ida do Francisco, as pessoas lá são pessoas como todos nós, falíveis e tudo mais. Mas naquele projeto que o Francisco desenvolveu, tudo que ele iniciou ali, a energia que ele manteve na fazenda, na escolinha, no trabalho com a recuperação dos drogados, tudo onde ele pôs a mão, tudo foi tocado como se fosse por uma condução divina, uma condução realmente divina. E ele, de fato, ele se associava com todas as pessoas. Daí também esse problema, às vezes. Os próprios irmãos deles achavam que, para a instituição prosperar tanto, como ele acolhia pessoas dependentes de drogas, alguns irmãos dele achavam que ele era o dono de tudo e que, na verdade, ele era uma espécie de traficante, um líder do tráfico internacional, e que tinha ali o irmão dele, o irmão do Francisco, achava isso até pouco tempo. Por quê? Porque quando ia visitar a fazenda, encontrava ali dentro do projeto Reviver aqueles meninos oriundos de todas as classes sociais, né? E o Francisco é de uma família da elite de Sergipe. Os tios deles ou são prefeitos de uma cidade ou da outra, né? Então ele tem assim os irmãos são médicos muito famosos ali. Então existe uma certa tradição. Então quando eles viam o irmão levando aquela vida muito diferente da vida que eles levavam, eles não podiam entender. Mas não podiam entender, às vezes, muito por conta da própria mundanidade em que eles viviam, se considerando a elite da sociedade. Mas eram mundanos no sentido das pessoas do mundo dos negócios, que enriquecem desse modo que todo mundo enriquece, e que gostam da luxúria como todo mundo gosta, e que gostam das festas como todo mundo gosta, e que gostam de fazer umas coisas escondidas como todo mundo gosta. Então, são dessas pessoas, ou seja, sem muita credibilidade moral, que vinham essas acusações. Então, para mim, ter acompanhado o Francisco, eu tenho muitas diferenças com o Francisco, não são poucas, mas quando eu olho para a estatura moral dele e ética, quando eu estava na presença dele, eu sempre tendia quase que a baixar a cabeça, porque eu sentia ali um gigante espiritual. Então, embora eu tivesse uma série de diferenças intelectuais, metodológicas, até de compreensão da doutrina, eu tenho muitas diferenças com ele. Sempre tive. Né? E, no entanto, ele me respeitava, eu o admirava muito, e nós tínhamos uma relação de amigos. Nos primeiros anos, ele me chamava como amigo. Só no final que eu falei, não, Francisco, eu olho mais para você como o meu sênior. Você é uma referência para mim, né? E então ele não se incomodou e não, assim, mas ele sempre me via como um amigo. Até em cartas que eu tenho dele, ele dizia ao meu amigo Rubens, tudo mais, né? Então é para dizer isso porque um pouquinho
que eu vou mostrar hoje, ele já caminhando para o final, aquela segunda parte do vídeo, né? Mas a gente vê ali ainda na fala dele que nunca, isso é uma coisa que eu fiquei assustado na minha experiência com ele, porque eu sempre vivi as coisas do Shuddha Dharma, mas no começo, quando eu era mais ingênuo, eu me permitia brincar, eu me permitia falar de coisas comuns, falar das coisas do mundo. Até hoje me permito, às vezes participo, sei lá, vou ver um jogo de futebol, por exemplo, né? E o Francisco, ele só tem um assunto o tempo todo, o dia todo, da hora que acorda, que vai dormir. Nunca a palavra dele sai do coração, que é a conexão com Deus no coração. E toda a fala dele é sempre no sentido de nos alertar quando nós estamos nos afastando e ele continuar nesse caminho e lembrar a gente da missão que nós recebemos de implantar no mundo a Universidade do Coração, né? E a filosofia do Shuddha Dharma. Esse era só isso que ele falava. Então, acho que o vídeo de hoje lembra um pouquinho disso. Eu acho que é isso que eu queria passar. Não é muito, faltam acho que uns 20 minutos. E aí, depois que passar o vídeo, a gente pode abrir para conversar um pouquinho. Tá certo? Eu vou compartilhar o vídeo. Pode ser? Eu só quero que alguém me avise assim, se está tudo certinho com o vídeo, se vocês vão estar. É, deixa eu só encontrar aqui. Peraí. Pronto. Som, esqueci. Me avise se estão ouvindo. Eu estou ouvindo, não. Para mim está falhando, Compartilhar o som. Oi? Não estamos ouvindo. Eu também não estou ouvindo, não. Ah, acho que talvez eu não tenha compartilhado o som, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho mais. Eu aproveito, então, para pedir assim a compreensão de todos que dentro dos trabalhos do Francisco, ele tinha um trabalho muito interessante, que era de ensinar a gente a, de fato, só ouvir o que é importante. Então, nessa reunião dele, existem alguns ruídos acontecendo próximo, uma série de coisas que tiram a nossa atenção. E era para ele uma disciplina espiritual. Às vezes eu ia numa reunião e em frente tinha uma casa tocando música alta. A gente começava a conversar e ele, para me testar, depois de 3 minutos, ele me perguntava: você está me ouvindo bem? Falava: tô, Francisco. Você está ouvindo mais alguma coisa? Aí eu dizia: não, Francisco. Aí ele dizia: que maravilha, porque essa música está tão alta e você já percebeu que você não precisa ouvir essa música, que nós temos que desenvolver essa tolerância e esse respeito, porque é assim que a gente ensina para essas pessoas a tolerância e o respeito. Não precisa ir lá brigar com eles, nem pedir para baixar o som, não precisa nada. Nós vamos ficar aqui, vamos fazer o nosso trabalho e irradiar a energia daqui. Então, eu vejo que tem uma série de ruídos, porque enquanto ele está fazendo esse trabalho numa das salas da instituição, em outras salas, o grupo dele está fazendo outros trabalhos. E eu sinto que daí, só pelo ruído das outras salas, ele acompanha o andamento e sabe se todos estão indo bem ou se precisam, em algum lugar, da presença dele. Então, pronto, eu vou compartilhar a tela e não vou me esquecer de compartilhar o som dessa vez, né? Só um minutinho aqui.
Ouvindo? Tudo isso tem que ser feito conscientemente. Sannyasa é a nossa grande companheira. A grande companheira. Agora já amadurecidos, renunciaremos, ainda que com dor, mas com uma certa facilidade, porque é grande a luz do sol que começamos a vislumbrar. O sol interno, o átimo, o akshara, o purusha eterno em nós. É um caminho que nunca chegará ao fim. Nunca. Neste caminho permaneceremos eternamente, nesta eterna aproximação do sagrado dentro de nós. Mas a cada dia se acrescenta uma coisa nova, um contato novo com a glória suprema, com a bem-aventurança eterna, desta essência dentro de nós. Irmãos, nós que sabemos dessa trajetória, é aí que nós nos diferenciamos de tudo que se conhece por religião. Que nós deveremos fazer isso conscientemente. Não ficar inebriado, seduzido pelas paixões, e parar no caminho, esperando que caia não sei de onde esta realização que teoricamente pretendemos. Nós temos que fazer força, nós temos que fazer muita força, muita. Não é simples. É um caminho estreito que só poucos encontram, mas os poucos que encontram, mesmo vendo os perigos deste caminho, as agruras deste caminho, nós não voltamos para trás. Não voltamos para trás, mesmo porque não conseguimos mais. A gravitação agora é em torno do átomo. Tudo que gravitávamos antes só mais parece sem força para nos conduzir. E aí, não tem jeito. Temos que ir para frente. Até transformarmos esse caminho
não num caminho de sofrimento, mas um caminho de regozijo, de deleite espiritual, de alegria, de felicidade. Como dizia Fernando Pessoa, neste caminho, tudo vale a pena. Se a gente se esquecer da nossa alma pequena. Tudo parece muito cheio de significado, tudo parece muito cheio de esperança. E, portanto, avancemos. Seja, ninguém imagina que ainda que estejamos distante do tal Atma, digo distante, eu não sei se distante é a palavra, porque ele está dentro de nós e distância alguma guarda a nossa alma do Atma. Então a palavra da distância é consciência. Pouca. Avancemos continuadamente, sabe? Sem retroagir, sem olhar para trás, até que estejamos quase que totalmente esquecidos daqueles prazeres, daqueles desejos que no passado eram o que nos conduzia e que agora nos parece algo estrupiante, que não temos mais coragem de nos deixar conduzir por algo tão diminuto em relação ao Atma, ao Santíssimo Espírito dentro de nós. Imagine quantas realizações nós não temos para alcançar quando sabemos que o Atma não é Deus. O Atma é apenas uma fagulha infinitesimamente diminuta de Deus. Então, temos que até deixar de pronunciar que o encontro com Atma é o encontro com Deus. Nós deveremos deixar de pronunciar isso, porque estamos cometendo o equívoco de repetir o que a gente escuta por aí afora. Isso nós temos que esquecer, porque isto faz crescer muito mais a nossa meta. Quando entendemos que aquilo que haveremos de contatar
é com essa fagulha infinitesimamente diminuta do grande Senhor. O Parabrahman, a totalidade. Então, é o convite que eu tenho feito nos últimos meses. Essa instituição, transmitido pelos mestres, tem um plano de metas, que é o que falta nas religiões. Isso não se fala, nelas todas, além de não falar, ninguém sabe nos orientar de como alcançar essa realização. Portanto, agradeçamos por estarmos neste caminho, que a grande maioria nem sabe onde está. Senão daria um valor inigualável por ter recebido a graça de estar nesse caminho. A prova de que não sabemos é que de quando em quando queremos voltar para trás, para o mundo das sensações, para o mundo dos desejos, para o mundo das paixões, para o mundo das coisas temporais. Nem sabe que estamos trocando o eterno pelo transitório. E isto é algo que nós precisamos meditar. Que é possível que passemos por estes momentos de obscuridade. É possível para nós todos passarmos por isso. É por isso que deveremos ter adquirido o discernimento do que é a renúncia, o valor da renúncia. Ela não só impinge dor, mas ela nos faz provar felicidade, bem-aventurança, glória. É ela, Sannyasa, nossa grande companheira, nossa grande amiga, que nós deveremos ter treinado mesmo nos estados mais densos, a de vez em quando renunciar. Quando chegamos no intelecto, aí nós já deveremos estar bastante desenvolvidos nessa arte. E quando tocamos o intelecto, deveremos ter alcançado a sabedoria para renunciar sem dificuldade. Que a nossa meta é a entrega, é traga o que nós mais pretendemos. Tenho repetido e repetido de
muitas maneiras diferentes na mesma lição. Tenho repetido, às vezes, pedindo a alguém: ei, renuncie. Você não vai perder nada, não. Antes, pelo contrário, essa renúncia acrescentará a você a capacidade de se entregar. Como naquele diálogo entre o mestre e o discípulo, na qual o mestre dizia: pule. E ele disse: tenho medo, mestre. E o mestre repetiu: pule. Tenho medo, mestre. E o mestre de novo repetiu: pule. E ele pulou. E ele voou. Rumo ao mundo da felicidade maior. Como eu estou fazendo agora. Pule. Avance. Não pare. Não se deixe seduzir por trivialidades, por bestialidades, por coisas passageiras. Não. Comece a experimentar o gozo do eterno, não do que passa. Toda vez que eu digo isso, aí eu me lembro de novo de Fernando Pessoa, quando ele diz: antes o voo da alça e não deixa rastro. Que o animal que passa e fica lembrado no chão. A ave passa e esquece. E assim deve ser. Passa, ave, passa. E ensina-me a passar.
Saviturvarinyam Devasya Devahi Prachodaya Deus sempre foi, é, será sempre a única realidade. Om Tat Sat. Namastê. Creide e ler. Vocês podiam fazer a reunião lá em cima? Estamos indo para preparar. Marco já chamou algumas pessoas. José vai sair, né? É amanhã, é? Sei como fazer. Vamos ver quem pode fazer isso no seu lugar. É amanhã, é? Janete, a já me pediu para você ficar na lanchonete um pouquinho. Então, vamos subir. E Marco veio se arranja as companhias. Você vai usando eles, né? Aqui eu escolhi abrir, para carregar, mostrar tudo, dar ajuda. Tem umas mulheres também. Nós estamos usando os voluntários para carregar umas coisinhas lá na escolinha. Caminhão, não é muita coisa não. Depois pegar um pouquinho de coco. Não é muito também não. Tem convite para todos. Tem homens mais que 6. Rubens, Cássia, Ali Helena, Marcos, Silvano e Alexandre, Virgem e companhia aí no Badarivan, Ricardo e Iraci, e o povo do Xambala. Brevemente vocês vão receber uma circular
definindo tudo sobre o encontro de dezembro e janeiro do Congresso. Então, em breve, a gente manda essa circular para todo mundo, e, inclusive pedindo a algumas pessoas para fazerem algumas palestras durante o Congresso. Então, todos vocês, boa noite. E Ricardo, eu queria que você me falasse o que você está desejando. Pronto. Antes de passar a palavra para todos, só queria fazer uma observação muito interessante, aliás, duas, né? Que próximo do final, quando ele terminou a reunião, ele já estava naquele clima e sintonia para administrar todo o projeto, e vendo cada um a sua atribuição, se estava cumprindo. E muito discretamente, sem ninguém perceber, ali ele já tinha pedido para Lia e Cleide conduzirem 2 reuniões. Como quem não quer nada. Vocês podem conduzir aquela reunião ali em cima? Sem essas 2 pessoas, assim, que não apareciam para os demais colegas da instituição, e que um pouco mais tarde, pouco mais de um ano mais tarde dessa reunião, seriam consagradas como Gnanadatas, para surpresa de todos, e até para uma certa decepção de alguns que contavam em ser chamados para Gnanadatas e não foram. Então é interessante perceber ali essa capacidade dele de captar e deixar as pessoas serem, e ele já ia experimentando e dando a função, né? A outra coisa que eu ia dizer, não me lembro. Então, fico só com essa para não me estender muito e passar a palavra para todos. Se me lembrar, no final eu volto no assunto. Eu queria saber se alguém gostaria de falar alguma coisa. Quem gostaria de começar a fazer algum comentário, alguma coisa assim? Maria Floresta. Pois não, Maria? Então, Rubens, hoje o Francisco falou muito fundo, mas muito mesmo. Então, eu achei assim, passagens incríveis. Quando ele fala, nossa trajetória deve ser consciente. Os caminhos são estreitos, poucos são os que encontram. E que devemos transformar esses caminhos em alegria, felicidade. Daí ele cita aquela frase do Fernando Pessoa, e que não deixemos de lado o Divino Espírito Santo dentro de nós. E a aproximação do sagrado também dentro de nós. E que Atma é uma fagulha, é o nosso encontro com Deus. Foi muito lindo, muito, muito fundo. Então, era isso que eu queria falar. Namastê. Estava fechado o microfone. Eu comentando que essa foi uma grande síntese, Maria. Com certeza foi uma grande síntese. Alguém mais quer falar? Ô Rubens, eu vou
Eu vou falar só para cumprir a meta, mas ouvir essas coisas e concentrar nelas acaba sendo um trem forte, né? Esse negócio de se voltar para dentro. A tradição, a grande tradição, entendeu que a matéria era a fase, o momento, né? A significação mais bruta, né? De toda a manifestação espiritual, e que o resto estava fora, né? Era uma visão necessária no momento em que nós não conhecíamos ainda alguns valores da modernidade que a ciência nos trouxe e da pós-modernidade, quando nós começamos a ter uma maturidade maior na convivência e criar valor a partir dos grupos, né? E hoje sabemos que, de uma forma muito mais concreta, que a matéria não é a parte mais elementar. A matéria é a parte exterior. É a parte exterior de tudo isso, né? Mas todo o resto está dentro. E isso se coloca para quem se convence disso, desperta para isso, uma dificuldade enorme, porque eu não estou mais lidando com alguma coisa lá fora de mim que eu tenho que adorar ou culpar. Eu estou lidando com alguma coisa dentro de mim. E é aqui dentro que eu tenho que resolver essas coisas, né? E isso é muito angustiante a princípio e confortável no segundo momento, e no terceiro momento é absolutamente inebriante, né? Porque a gente fica dizendo que Deus está dentro, Deus está dentro, Deus está dentro, mas isso não pode ser uma manifestação de palavras. Isso precisa ser um sentimento, né? E o Francisco transmite isso com uma força muito grande. Muito bom. Professor Rito, tão importante o que você trouxe, porque se a gente prestar atenção no próprio desenrolar da prática do Francisco, quando mais ele se volta para dentro, quando mais ele está dentro, é aí que o foda se transforma. Porque ele se dirige para aquelas pessoas todas fora, exatamente como se continuasse no seu processo de meditação, porque aquilo está acontecendo dentro. A partir de dentro é com que ele se relaciona com todas aquelas figuras. Então, porque o exterior é ressignificado quando eu me coloco no coração. E a matéria vira, então, essa oportunidade da gente realizar o Atman. Por isso que ele cuida, logo depois de ele encerrar a prática, das coisas que podem parecer as mais banais e as mais mundanas. Hoje, na reunião, não vi ele dizendo, mas de outra vez, eu já vi ele dizendo, por exemplo, Ricardo, você foi na concessionária do caminhão para ele trocar a correia, você viu se o step do ônibus precisava ser trocado? Aquele vazamento de óleo do trator no sítio, o Elinésio, você tomou providência daquilo? A bomba d'água que não estava enviando a água para os apartamentos da fazenda, quem é que está cuidando disso? Ou seja, quando ele cuida dessas ações, ele está se dando conta que não existe mais fora nesse sentido, porque ele está dentro dele. E essas coisas se dão como oportunidade, que é mais ou menos a própria metáfora da Bhagavad Gita, né? Que o próprio Gandhi gostava de ver assim, aquilo que se passa fora é uma espécie de metáfora, de representação, de teatralização daquilo que se passa dentro. E quando eu resolvo essas coisas dentro e fora, elas são uma coisa só. Elas são uma coisa só. Mas não quero falar muito, não. A não ser que gostei muito dessa fala. E aí, não sei, ainda temos a Dona Lourdinha e a Cristina e a Cássia. Não sei se querem falar alguma coisa. Rubens, o meu vai ser rápido. Ele começa essa fala falando que
me parece que estamos repetindo gravíssimos erros de todas as religiões. Ele começa falando assim: ainda não determinamos a meta que queremos alcançar. E com isso a gente vai repetindo o mesmo equívoco das religiões. Então eu vou me ater aí porque eu venho da tradição católica, né? E assim, depois que eu conheci o Francisco, que eu vi o que realmente importa, sabe? Porque ele começou a mostrar para a gente que a busca é dentro, é interior, a partir daí que se manifesta, né? Essa transformação sua, esse discernimento átmico para as pessoas. E isso através da meditação, de muito bhavana, muita concepção de unidade, muita sannyasa e tyaga, muita renúncia, né, aos frutos, né, da ação e muita entrega. Então, assim, uma vez o Ramon Panitar, a mãe dele é cristã e o pai é hindu, e ele era um padre. Então ele falou: eu precisei transitar no hinduísmo para poder entender melhor e praticar melhor o cristianismo. Então, e o Francisco fala isso aqui, que nas religiões eles não mostram esse caminho. É uma coisa tão simples, tão difícil de conquistar, né, de conseguir, mas as religiões elas não têm isso claro. E isso a gente só encontra dentro da Shuddha Dharma com um verdadeiro mestre. Então, assim, valeu muito a pena mesmo conhecer ele, porque tudo vale a pena, né, quando a alma não é pequena, né? Como diz ele aí, parafraseando Fernando Pessoa. É isso que eu quero falar. Gratidão, gratidão por ter conhecido ele. E eu estou falando isso aqui com vocês, mas eu falo isso mentalmente toda hora para ele. Gratidão, Francisco, por eu ter conhecido você e você ter me ensinado uma coisa tão bonita. É isso. Namastê. Gratidão, dona Lourdinha, Cássia. Deixa eu falar uma coisinha, Cristina. É que Francisco, ele era muito devoto dos grandes seres de todas as tradições religiosas. Não daqueles representantes das instituições, mas daqueles que viviam a religião. Então, num certo sentido, ele vivia também o cristianismo, e quem sabe até o catolicismo, na pessoa de São Francisco de Assis, porque ele tinha no quarto dele, né, ali aquela primeiras orações de São Francisco, e também aquela coisa que é aquele canto da divina alegria, que a gente já discutiu, e que depois a gente encontrou a música e tudo mais, né? Então, porque Francisco de Assis era para ele uma grande referência, né? Então, acho que só isso. Dona Lourdinha gostaria de falar alguma coisa? Está fechado. Microfone, Dona Lourdinha, está fechado. Precisa abrir o microfone. Microfone. Abriu? Estão ouvindo? Não? Pois é. O que a nossa companheira, amiga aí Maria falou, da profundidade dos ensinamentos dele, foram assim, foram palavras muito importantes, que com a gravação, que por vezes tinha interferência, que então me ajudou. Mas eu acho que essa interferência
nos deu uma lição muito sábia. Quando nós estamos quietinhos com o nosso interior, tentando silêncio, e que vêm pensamentos que interferem e que, às vezes, aborrecem, né? E que a gente vai aprendendo como se estivesse navegando naquela situação, se distanciando, se tornando neutra essas interferências, estando na luz, naquele ponto ao qual nós estamos sempre buscando, né? A nossa luz, através de nosso coração. Então, foi, para mim, assim, uma experiência que goza e que a gente tem que estar atento, né? Conseguir pescar a si mesmo dentro do turbilhão de interferências. Toda a palavra dele foi profunda, maravilhosa, e que eu quero agradecer de coração. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, e através dessa disponibilidade de nos permitir participar desses momentos que foram grandiosos, para mim, tudo foi muito bom, muito gratificante. E a entrada no céu, a gente sabe que as portas são e tem que se passar por muitas e muitas provas, né? E a gente viu, Francisco, você relatando aquelas situações delicadas pelas quais ele superou, venceu, porque ele estava no centro, na luz, na verdade. E ainda que muitos tivessem ficado perturbados, mas ele ficou acima de tudo isso. E a gente vê na vida, sobretudo santos, que passaram por tentações muito fortes, né? Me lembrei de São Pio de Peraltina, que o próprio, parece que era reitor dele, encarnava, o diabo encarnava nele para tentar fazer coisas terríveis, inclusive com a honra dele agir dentro da igreja. E a gente vê muitos outros exemplos. O próprio Buda, né? O senhor Siddhartha, ele se iluminou depois de terríveis tentações. Então, fica aí o exemplo. Nós somos ainda muito pequenos, mas exemplos têm sido, para mim, uma força, uma luz muito grande. E, mais uma vez, agradeço essa disponibilidade sua, Rubens, de me fazer com que compartilhe dessa vida, da vida de um santo, que a gente pode, sem dúvida, afirmar. Obrigada. Eu agradeço pelas palavras sábias, dona Lourdinha. São as palavras de uma mestra também. Eu agradeço as suas palavras. Namastê. Namastê. Acho que agora a Cássia. Também vou ser bem breve. Quando eu vejo Francisco falar, eu vejo... Parece assim, a meditação na ação. É o tempo todo focado no que a gente deve fazer. E uma coisa que acho que ele faz a gente trazer para a vida é que tudo é importante. A gente tem que fazer bem o máximo, o melhor que a gente pode em tudo, qualquer que seja a ação. E aí, quando ele faz no final da reunião, aquela que ele começa a falar para todo mundo o que tem que fazer,
a gente sempre viu ele fazendo isso, né? Até descarga que ele pedia para arrumar, ele sabia de tudo que acontecia e tinha assim um foco em tudo na fazenda, porque tinha que ter harmonia em qualquer coisa, na matéria, né? Quando ele dava as palestras com as pessoas que estavam lá. Então, acho que se a gente trouxer um pouco disso para a nossa vida, a gente consegue ir muito longe. Eu vejo ele, assim, nunca perdeu o foco, por mais difícil que fosse a situação, ele estava focado. E aí, por isso que eu falo, né, a questão da meditação na ação. A meditação é o tempo todo. A gente esquecer desses ruídos, de tudo, e focar naquilo que é importante. Acho que isso foi a palestra dele também para mim hoje. Só isso. Namastê. A lembrança tão oportuna, porque não existe melhor forma de ir para dentro do que meditar na ação que nós executamos fora. É esse o jeito sagrado de ir para o coração. É meditar na ação fora, porque aí deixa de ser fora, passa a ser dentro do nosso coração. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Não sei se alguém quer falar uma última palavra. Senão, nós podemos encerrar por hoje. Quero agradecer muito a fala de todos. E é interessante como nós estamos revivendo e fazendo que o próprio Francisco se manifeste de uma forma com uma energia viva entre nós por meio desses encontros. Então, estou muito feliz com essa experiência. E vamos em frente, até que a gente entenda onde esse processo vai dar, até onde essas reuniões têm que seguir, né? Com essa experiência que nós estamos vivendo. Por enquanto, está sendo muito interessante para mim esse processo de revisão, que continua sendo um aprendizado. Eu agradeço a todos, porque os comentários enriquecem e ancoram com mais força ainda essas energias, esses conceitos do Shuddha Dharma, né, da essência do sagrado entre nós, que é esse nosso objetivo, de construir essa espiritualidade que permeie todas as instituições e todas as religiões, sem nenhuma separação, jamais. Né? Então, até agradecer e me despedir. Namastê. 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 Boa noite, gratidão. Namastê. Boa noite. Tchau, Maria. Boa noite a todos. Tchau, Francisco. Tchau, dona Ludia. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.